maior diferencial de Dragon Ball Z não era o Ki, não era o cabelo dourado. Era a construção narrativa. A chegada dos Saiyajins levou meses até o confronto real. Frieza passou sagas inteiras sendo uma ameaça que crescia antes de qualquer luta decisiva. Cell ficou semanas sendo psicologicamente aterrorizante antes de qualquer confronto. Esse acúmulo de tensão criava expectativa. E expectativa cria impacto emocional que nenhuma explosão consegue substituir. Hoje, as sagas de Super parecem no modo automático. Novo vilão, nova forma, resolução em 3 episódios. Onde estão as consequências? Onde está a sensação de que dessa vez pode acabar diferente? Mas só voltar ao passado não basta. Dragon Ball precisa diversificar. Cada saga precisa ser uma experiência nova, não uma versão reciclada da anterior. Uma saga de estratégia pura, onde inteligência decide o resultado, não força bruta. Uma saga explorando os 12 universos de verdade, com culturas e conflitos que vão além de quem é mais forte aqui. A pergunta antes de cada nova história não pode ser quem vai ser o vilão dessa vez. Tem que ser que tipo de Dragon Ball ninguém esperava que existisse. As melhores lutas de DBZ não eram sobre quem era mais forte, eram sobre o que estava em jogo. A batalha de Goku contra Freeza em Namek durou episódios inteiros com o planeta se destruindo ao redor. Cada troca de golpe carregava o peso de um universo inteiro em perigo. Vegeta deixando Cell absorver o 18 por puro orgulho e pagando um preço brutal por isso. Gohan levando espancamento atrás de espancamento até encontrar um motivo maior que a dor para se levantar. Essas batalhas tinham estratégia, desgaste físico visível, expressões de desespero real. Tinham peso nos golpes, e tinham consequências que alteravam a história para sempre. O público não quer só ver quem vence, quer sentir que qualquer coisa pode acontecer, quer o desespero, quer a superação que dói antes de libertar. Dragon Ball tem um dos elencos mais ricos da história do anime, e desperdiça a maior parte dele de um jeito que dói de ver. Gohan deveria ter assumido o protagonismo depois de Cell. Ele era o personagem mais poderoso da série, tinha a história mais completa, tinha o arco emocional mais rico. Em vez disso, foi sendo colocado de lado. E hoje, em Dragon Ball Super, Gohan brigou para recuperar a relevância, mas a série ainda insiste em tratar ele como suporte, enquanto Goku e Vegeta dividem o centro. O que Dragon Ball precisa é ter coragem de colocar Gohan lado a lado com eles de verdade, como igual, com seu próprio peso narrativo dentro de cada saga. E aí existe outro desperdício ainda maior: Goten, o filho mais novo de Goku. Um personagem que nasceu com um potencial absurdo, virou Super Saiyajin ainda criança, mais cedo do que o próprio pai, e que ao longo dos anos foi simplesmente ignorado pela narrativa. O que Dragon Ball poderia fazer com Goten é poderoso demais para continuar sendo desperdiçado. Imagina uma saga focada nele. Um jovem Saiyajin com o sangue de Goku nas veias, a mesma bondade inata do pai, o mesmo potencial selvagem, mas precisando encontrar o próprio caminho, o próprio estilo, a própria razão de lutar. Não uma cópia de Goku, uma evolução. Algo que começou com Goku e chegou num lugar diferente, mais maduro, mais completo. Uma saga assim, com Goten como protagonista e Trunks ao lado com desenvolvimento real, poderia ser um dos arcos mais marcantes da franquia. Mas a série precisa ter coragem de apostar nisso. Aqui vai o pensamento mais difícil desse vídeo. Dragon Ball precisa parar de tentar igualar Frieza, Cell e Majin Buu e criar algo que o supere. Não em poder, em presença, em complexidade. Em quanto espaço ocupam na memória de quem assistiu. Frieza era crueldade com elegância, destruiu o planeta natal do Saiyajin sem hesitar, com um sorriso, porque podia. Cell era inteligência psicológica, usando o orgulho dos heróis como arma contra eles mesmos. Ele forçou Vegeta a cometer um dos maiores erros da saga por vaidade. Buu era caos puro e imprevisível. Você nunca sabia o que ele ia fazer a seguir, e isso era aterrorizante de um jeito único. O próximo grande vilão de Dragon Ball precisa ter tudo isso, e ir além. Precisa ter uma motivação que faça sentido de verdade, não quero destruir tudo porque sou mais forte. Precisa ser inteligente o suficiente para vencer sem depender de poder ilimitado. Precisa forçar os personagens a mudarem quem são, não só testá-los fisicamente. Um vilão que force Goten a crescer antes da hora, que quebre Gohan de um jeito que o público nunca viu, que faça Vegeta questionar tudo de novo.
Esse é o tipo de antagonista que a próxima geração vai lembrar com o mesmo peso. Dragon Ball não precisa parar de crescer. Pode ter novas formas, novos universos, novos poderes. Tudo isso pode coexistir com uma boa história. O problema nunca foi a evolução, foi a falta de coragem de contar histórias que importam enquanto evolui. Dragon Ball tem tudo o que precisa. Tem personagens icônicos, tem um universo imenso, tem décadas de amor do público. Tem a gente, que ainda está aqui depois de tudo. O que falta é uma coisa só: coragem. Coragem de dar ao Gohan o lugar que ele merece, ao lado de Goku e Vegeta como igual. Coragem de dar ao Goten uma saga que faça jus a quem ele é. Coragem de criar o vilão que a próxima geração vai lembrar para sempre. Coragem de contar histórias que a gente nunca esperou que Dragon Ball fosse capaz de contar. Porque a gente não quer só assistir Dragon Ball. A gente quer sentir Dragon Ball de novo. Me fala nos comentários, qual saga te marcou mais? Qual vilão você acha que poderia chegar no nível de Frieza ou Cell? E o Goten, você toparia uma saga focada nele? E se você tiver alguma ideia de vídeo sobre Dragon Ball que você queria ver por aqui, manda também. Eu leio tudo e as melhores ideias viram vídeo. Se esse vídeo fez sentido pra você, o like já diz isso. A gente tem muito mais Dragon Ball vindo por aí.